Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo nós vamos fazer uma análise desse Plymouth Barracuda 1969, feito na escala 1:18 pela Highway 61. Então fique comigo até o final desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e clique também no sino para as novidades. Aproveite também para curtir e compartilhar o vídeo. É isso aí então, vamos tirá-lo da caixa e vamos lá. Barracuda de 1969, que foi o último ano do Plymouth Barracuda com a carroceria A, se é um A-Body assim como o Dodge Dart. Aliás, é possível, ao se comparar esse carro com o Dodge Dart, observar que ele tem semelhanças, por exemplo, no desenho do para-brisa, das colunas A, os próprios quebra-ventos. O desenho da porta também é muito parecido, apesar dos vincos serem diferentes. O painel deste carro, inclusive, é muito parecido com o painel dos nossos Dodge Darts e Chargers. Ou seja, é bem possível que o painel do nosso Dart nacional tenha sido inspirado no painel do Plymouth Barracuda, em vez de ter sido inspirado no painel do Dodge Dart, já que o painel do Dodge Dart, neste ano de 1969, nos Estados Unidos, era um painel de mostradores com velocímetro horizontal, a exemplo do que acontecia nos nossos Galaxies. E o painel do Dodge Dart nacional era um painel de mostradores circulares, bastante parecido com esse do Barracuda, como nós vamos poder observar. As linhas desse carro são bem interessantes, é um modelo fastback, inclusive tem uma comunicação entre o interior e o porta-malas, a exemplo do que acontecia no Dodge Charger de 1966, e é uma carroceria que não foi disponibilizada no Dodge Dart. O Dodge Dart passou a ter um modelo fastback mais para frente um pouquinho, que era justamente aquele Dodge Dart Demon, e depois vieram outros modelos como o Dodge Dart Sport, o Hang Ten e outras variações, mais de uma carroceria cujo desenho lembra um pouquinho o desenho do Maverick. Esse carro começou com uma carroceria fastback em 1963, quando ele foi lançado. Ele tinha um vidro traseiro em bolha totalmente envolvente, contornava as colunas C do carro, um desenho completamente diferente. E a frente dele era idêntica à do Plymouth Valiant daquele mesmo ano. Ele passou a ser o primeiro, que se pode dizer, pony car. Muitos atribuem ao Mustang esse status de ter sido o primeiro pony car, mas o primeiro pony car na verdade foi mesmo o Plymouth Barracuda, um Mustang vindo logo depois e provavelmente pelo seu desenho o Mustang tenha tido mais sucesso, já que o Plymouth Barracuda de 1963 não era necessariamente o carro mais bonito que existia na época. Não era um carro feio, mas tinha um desenho um pouco mais curioso, vamos dizer assim. Em 1967, o desenho desse carro mudou bastante, passando a ficar mais parecido com este. E 68 teve pouquíssimas mudanças, 69 mais alguns retoques. Nós já vimos um Plymouth Barracuda 68. Existia também uma carroceria hardtop, do estilo parecido com o do Dodge Dart, e o modelo conversível. Este carro, em particular, é equipado com motor 440 Magnum, que equipava outros carros. Então, em motorização, ele é equivalente àquele Dodge Dart GTS Code M. Um outro detalhe que nós podemos perceber nele é que as rodas são de tala alargada, com essas calotas estilo Dog Dish, que apesar de terem a princípio um desenho mais pacato, com essas talas alargadas já dão um ar de invocado para esse carro. A pintura desse carro é muito bonita, é uma cor parecida com um cobre, entre um marrom e metálico. Parece um pouco com o marrom castanha dos Dodges nacionais. E a qualidade dessa miniatura feita pela Highway 61, como não poderia deixar de ser, é uma qualidade superior. O acabamento é muito bem feito, a pintura é uma qualidade impecável, os cromados são de um realismo muito grande, sem rebarbas, sem detalhes que realmente desagradem. Lanternas, faróis, frisos em volta das janelas, todos foram reproduzidos com bastante cuidado. E mesmo as peças que são estampadas no metal com um acabamento de cromado, como é o caso das molduras das janelas, não tem simplesmente uma pintura prata, mas sim um folheado
cromado e ficou com uma dose de realismo muito boa. O interior desse carro todo feito em preto, combinando com as faixas pretas do lado de fora. E essas duas scoops do capô também dão a esse carro um ar bastante invocado, mostrando que esse não é simplesmente carro barato da época para ir até o supermercado, mas sim um muscle car de respeito. A frente inconfundível do Barracuda para 1969, 1967, 68 tiveram apenas pequenas alterações com relação a esse modelo. Em 1968 havia repetidores de setas no capô, que era um detalhe bastante curioso. Em 1969 eles passaram a ser no paralama, no caso desse carro ele não tem, aqueles dois repetidores que ficariam aqui em cima. Neste caso, esse carro não é equipado com eles. Afinal de contas, esse carro é um carro voltado mais a desempenho do que a apetrechos, vamos dizer assim. Assim como o Dodge Dart Cold M, é um carro desprovido de ar-condicionado, até mesmo de direção hidráulica, justamente porque o cofre menor do motor do A-Body precisou acomodar um Big Block 440 Magnum, e para acomodar aquela usina de força, o carro abriu mão de alguns itens de conforto. O que nós podemos notar nesse carro é a qualidade da grade como é reproduzida, apesar de não ser uma grade propriamente dita. A malha dela ficou muito bem feita, imitando muito bem a malha original, com os padrões de cor que existiam mesmo na malha da grade desse carro. Os vãos que seriam vazados são feitos em preto, inclusive em volta desses dois cromados internos que havia aqui na grade. As duas setas ao lado dos faróis na grade também ficaram muito bons, e os faróis simples, assim como acontecia no Dodge Dart. Esse bico aqui da frente do carro tem essa protuberância, e a mesma protuberância nós observamos no capô, que é muito parecido com o capô dos Dodges bicudos nacionais, que seriam aqueles Magnum, Dart e Charger, de 79 até 81. Nos Estados Unidos, essa linha bicuda dos Dart começou em 1973, com a traseira mudando em 1974. No Barracuda, isso já não existiu mais, porque em 1970 o Barracuda passou a ser a carroceria E, que é aquela carroceria similar à do Dodge Challenger. O Barracuda durou apenas até 1974, assim como o Dodge Challenger. A qualidade dos cromados dessa miniatura é realmente muito boa, os arremates são bons, os encaixes são bons, não tem folgas excessivas de um lado com relação ao outro, o realismo dos faróis, das setas, do para-choque, todos os detalhes da frente desse carro são muito bons. O capô é muito bem alinhado com essas duas scoops, neste caso são falsas, e essas duas faixas pretas acompanham a posição das scoops aqui em cima do capô. A churrasqueira aqui é muito parecida com a do Dodge Dart, assim como o para-brisa de limpadores são peças à parte. Os cromados aqui em volta são folhados no metal com uma qualidade muito boa. O retrovisor muito parecido também com o retrovisor do Dart. Assim como acontece com os Darts da Highway 61, este Barracuda tem também um cofre do motor muito bem reproduzido, pelo que nós podemos perceber aqui do gigantesco 440 Magnum Supercomando, servo-freio, reservatório, os cabos, cabo da bateria, os cabos de vela, mangueira do radiador, o radiador, a tampa do radiador também feita com muito bons detalhes, buzina, os selos da fábrica, este logotipo aqui que é feito em photo etched, com uma qualidade muito boa. Enfim, todos os detalhes desse cofre do motor que é idêntico ao do Dart. Inclusive, estas ranhuras aqui que existem nos paralamas dos Darts americanos e que não existem nas dos Darts nacionais. Tanto que se você comprar um paralama americano para um Dart nacional e mantiver essas ranhuras aqui, vai dar para perceber que os paralamas foram trocados. Isso é apenas um detalhe, uma curiosidade. As dobradiças do capô são iguais às do Dart, lembrando que o Dart não tem dobradiça pantográfica, ele tem sim uma mola espiral que fica embutida aqui embaixo da churrasqueira, aqui dentro, e essa mola espiral segura esse capô aberto. No caso desta miniatura, ele está com um problema nessas dobradiças que não segura esse capô aberto, por isso que eu tive de colocar uma haste na apresentação do vídeo para manter o capô aberto nesse modelo. Esse seria apenas um aspecto negativo desta miniatura em particular, mas como foi uma miniatura que eu adquiri usada, já tem um certo tempo de produção. A perfeição dos detalhes aqui dentro é grande, tudo muito bem feito, muito bem reproduzido. No interior desse carro, a qualidade dos Highway 61, como por exemplo o carpete no interior, a pedaleira muito realista, o tapete de borracha, volantes, em vez de ter o símbolo daquela estrela triangular, como existia nos Dodge Dart,
tem esse logotipo da Plymouth, parece um desenho de um foguete. Aqui dentro o painel com os mostradores circulares, esse painel inclusive é muito parecido com o painel dos nossos Dodges, tanto os Darts quanto os Chargers. Os nossos Dodges nacionais sempre tiveram os mostradores circulares, então eu acredito muito que a Chrysler do Brasil tenha ido beber nessa fonte da Plymouth quando desenvolveu o painel da nossa linha Dart Charger aqui, porque afinal de contas, quando a linha Dart foi lançada, que foi em 1969, os Dart 69 americanos tinham um painel com mostradores horizontais, ou seja, nada a ver com esses. O formato do painel era parecido, o dash do Dodge nacional aqui era parecido com o do Dodge americano, mas esta parte dos instrumentos era totalmente diferente. Era bem mais parecida com este aqui, do Plymouth Barracuda, do que do Dodge americano. Chave de seta aqui também muito bem feita, painel da porta muito bem feito com essa imitação de madeira, ficou bem interessante, bem bacana. Manivela dos vidros, o quebra-vento aqui que é móvel e o retrovisor que é muito parecido com o dos Darts nacionais. Um detalhe muito bacana da Highway 61 é fazer a carcaça do retrovisor e a lente em peças separadas. Normalmente se faz uma peça cromada só, então muitas vezes o retrovisor de algumas miniaturas fica meio matado. O volante tem essa imitação de aro de madeira e a linha ali do porta-luvas que é muito parecida com a do Dart. Os bancos aqui basculam, ajustam e tem cintos de segurança. Aqui do lado direito, o realismo dos bancos, fivela dos cintos, console central que é muito parecido com os nossos Dart e Charger, alavanca do câmbio que é automático, rádio aqui no painel, logotipo Barracuda no porta-luvas e a tampa do porta-luvas que abre, e a qualidade aqui do painel da porta que é muito bem feita, além da dobradiça da porta que é bem fiel à do carro original. Como é típico dos Highway 61, forração de teto com realismo muito bom e os parassóis ajustáveis. Traseira do carro, porta-malas com bom realismo, as dobradiças muito bem feitas, as lanternas são pintadas no cromado em vez de serem em acrílico, apesar disso a pintura tem uma qualidade muito boa, os cromados são muito bons, sem rebarbas, o para-choque tem um realismo bom, as duas luzes de ré e as saídas duplas de escape. E a diferença aqui do Barracuda, por ter essa carroceria fastback, é este acesso que existe aqui ao interior do carro pelo porta-malas. Essa tampa aqui pode ser levantada, é um pouco dura aqui, mas se encaixa bem aqui atrás. Com a tampa levantada, o step com a presilha dele. Esse porta-malas não é revestido como o dos Dart, mas o step fica exatamente na mesma posição. O chapão traseiro, integrado com as lanternas, com as letras Barracuda, muito bem feitas nesse material de imitação de alumínio escovado com friso cromado em volta. Muito bem feito. Por baixo do carro, o carro é bastante parecido com o Dart, dá para perceber pela estrutura monobloco. Afinal de contas, os dois são A-body, os dois são monobloco, os dois têm o mesmo porte, com algumas diferenças apenas. No caso desse carro, é muito parecido mesmo, suspensões são com feixe de mola na traseira, são suspensões funcionais, o cardan é funcional, à frente o motor 440 feito no Hemi Orange, que é uma cor que era bastante usada para os motores, o câmbio feito em alumínio, com acabamento excelente, e os escapes feitos na cor de metal, escape duplo, que realmente melhorava o desempenho do carro. Tem também as linhas de freios feitas na parte de baixo do carro, são feitas aqui com material avulso, isso é um detalhe bem interessante. E um outro detalhe de bastante capricho da Highway 61, que a Auto World começou também a adotar nos modelos mais antigos da Ertl, quando começou a fazer nessas novas linhas, que é o acabamento de baixo feito em primer, com a cor do carro mais próximo das laterais. O detalhe da suspensão é muito bem feito, essas rodas Sterson, a suspensão é totalmente funcional. Todos os detalhes aqui embaixo foram muito bem cuidados. Os pneus aqui são mais largos, o carro tem uma tala um pouco mais larga, afinal de contas é um carro de alto desempenho. Cada peça da sua cor, são peças todas separadas, em vez de ser apenas uma peça plástica com tudo estampado. O que é estampado basicamente aqui é a estrutura do carro, não só o assoalho como o subchassi e essa pequena canalização aqui também que foi feita dessa forma. No mais, foi tudo feito com bastante capricho e peças separadas nesse carro. E por último, a visita de um ilustre conhecido que nós já vimos em outras ocasiões, que é o Dart de 1969, nesse caso um Dart Swinger. Dá para ver que as frentes dos dois carros são completamente diferentes, mas alguns desenhos como o recorte do paralama, churrasqueira, os limpadores, para-brisa, quebra-vento, os retrovisores são realmente muito semelhantes. Então dá para perceber que esses carros são primos. Essa aqui é a carroceria A da divisão Plymouth e esta aqui é a carroceria A da divisão Dodge. Existia também o Plymouth Valiant, feito com a
carroceria muito similar ao Dodge Dart. E depois, em 1970, nós passamos a ter o Plymouth Valiant Scamp, que é basicamente o Dart Swinger, mas com a frente do Plymouth. A traseira é exatamente igual, com o mesmo desenho de lanternas e outras características. Os cofres do motor aqui que são idênticos. É lógico que o Dart está com 340 e o Barracuda com 440. Eles têm suas particularidades, têm alguns pequenos detalhes de diferenças, mas são basicamente a mesma coisa. Detalhe que eu comentei do painel do Dart: o formato do painel do Dart, do dash, tampa do porta-luvas, é o mesmo do Nacional, mas os mostradores não têm absolutamente nada a ver. Analisando esse carro de 0 a 10, lógico que daria para ele um 10, porque não apenas o modelo do Barracuda é um carro bastante interessante, mas a qualidade da miniatura é muito boa, a qualidade da pintura, dos cromados, do acabamento, das rodas, pneus, nível de detalhamento da Highway 61, que é sempre muito bom. É realmente um item bastante interessante. Você tem uma coleção de muscle cars, não só pelo carro em si que ele representa, mas também pela qualidade da miniatura, como foi reproduzida pela Highway 61. Então eu agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições no meu canal. Caso você não seja inscrito, aproveite também para se inscrever, aproveite também para curtir e compartilhar o vídeo e clique no sino para as novidades, ficar por dentro dos vídeos que vêm aí pelo canal. E deixa aí embaixo nos seus comentários o que você achou do vídeo, do carro, se você tem informações adicionais a respeito do Barracuda ou de algum outro carro da época, queira compartilhar conosco, aproveite os comentários para fazer isso. É isso aí então, muito obrigado e até o próximo vídeo.